Olá, muito bom dia, é muito bom estar com você nesta manhã de sábado aqui na tela da TV Difusora, é um prazer estar na sua companhia. Olha só, na última quarta-feira em São Luís, de 11 mil testes, cerca de 3 mil pessoas testaram positivo para a Covid. Estaríamos vivendo o ápice da contaminação, não só em São Luís, mas em todo o estado. O Em Alta de hoje se dedica a falar sobre o assunto com José Carlos Júnior, presidente do Corém Maranhão. Ele é enfermeiro e especialista em enfermagem do trabalho. Bom dia, José Carlos. Bom dia, Cristiane. Seja bem-vindo ao Em Alta. Eu quero agradecer ao programa Em Alta por poder estar hoje multiplicando a informação, dando orientações, né? E falando dessa testagem, falando dessa situação que nós estamos vivenciando hoje aqui na capital, né? Em todo o Maranhão e em todo o Brasil, Sim. né? Uma situação que nós precisamos aprender a lidar com ela diariamente. Isso, precisamos aprender a lidar com ela. Na verdade, assim, o mundo nunca mais será o mesmo depois do Covid, né? A gente vai ter que se adaptar, né? E desenvolver aí tecnologias, né? Sociais e médicas para a gente poder lidar com o Covid, porque ele já é uma realidade que chegou para ficar, né? Exatamente. O que nós precisamos entender hoje é que medidas de proteção era para ser tomada há muito tempo atrás. Falar de lavagem de mãos. Quantas pessoas, né, no convívio direto não deixavam de lavar as mãos, né? Lavar as mãos ao pegar a mão de um, né? Ao se alimentar, ao adentrar em algum local, né? Então são medidas de proteção que a enfermagem, pelo menos, já fazia isso normalmente. No ambiente hospitalar, o enfermeiro, o técnico de enfermagem já lava a mão periodicamente. E hoje nós temos que trazer essas medidas de proteção para a sociedade. E hoje a sociedade tem que aprender a utilizar a máscara, a saber que não está com sintomas gripais para que não possa contaminar outra pessoa, porque a multiplicação ela é evidente. Uma pessoa gripada ela pode multiplicar para minimamente 10 pessoas ali facilmente em um ambiente fechado, né? Por isso nós precisamos aprender que precisamos hoje usar a medida de proteção para não ser não ter essa multiplicação para outras pessoas. Agora, você que é da enfermagem, que lida, né, todos os dias aí com a questão, né, da saúde pública, né? Onde que a gente teria errado mesmo, errado feio, eu digo, né? A gente vê aí, sobretudo no Brasil, a gente vivendo aí uma crise no saneamento básico, a gente ainda tem números altíssimos de extrema pobreza, pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, né? E chega o Covid, né, como uma doença que para essas pessoas talvez seja muito mais difícil lidar com doenças como essa, como por exemplo com as gripes e com as cepas que a gente vê chegando por aí, né? Onde que a gente teria errado bastante? A enfermagem hoje, Cristiane, ela fala muito em educação em saúde. Quando nós começamos a falar de educação em saúde, a praticar a educação em saúde, nós podemos ver que esses números diminuem bastante. Por exemplo, ano passado nós tivemos o pico do Covid, mas quase não se falou em gripe, em síndromes gripais, né? H1N2, né? Hoje nós temos H3N2, então não se falou tanto. Por quê? Porque as pessoas estavam convictas de que precisavam usar medida de proteção, precisavam utilizar máscara de proteção, precisavam diminuir o contato com pessoas, né? E com isso, as síndromes gripais diminuíram. Casos de Covid aumentaram, porém síndromes gripais vieram a diminuir. Então hoje nós precisamos colocar em prática a educação em saúde, porque nós podemos ver, às vezes as pessoas utilizam utensílios de outros, né? Em uma festa, a pessoa utiliza, nós podemos ver que utiliza às vezes uma talheres, copos, né? Começam a ter o contato mais próximo, né? Então a educação em saúde hoje, ela é evidente. Então nós retornamos hoje a falar mais em educação e saúde para que as pessoas possam entender que é primordial que possa ter educação e saúde para ter saúde. E principalmente hoje a gripe. Hoje o contato pessoal faz com que essa contaminação ela possa ficar mais ascendente. Então vamos melhorar o contato pessoal, diminuir, utilizar máscara, né? Lavagem das mãos, né? O cuidado pessoal é importante para diminuir esse risco de contaminação. E na tua opinião, onde que o poder público, quando eu digo o Estado brasileiro, os governos municipais, governos estaduais, e eu digo também, né, porque o Covid é uma epidemia mundial, onde que essas instituições erraram feio?
aí vai na situação. Hoje nós temos a saúde primária, a atenção primária. Lá na atenção primária, por que hoje existe o diabético, o hipertenso, que o diabético chega na unidade de saúde que precisa fazer uma amputação? Então, lá na atenção primária. A atenção primária hoje é a porta de entrada da saúde. E o governo hoje, principalmente o governo federal, quer acabar com a atenção primária. Olha o risco que isso pode acontecer. Ou seja, que é onde se garante ali no iniciozinho a prevenção, né? A prevenção acima de tudo. Há muito tempo a gente já sabe dizer aquele ditado, a prevenção é o que? É o melhor remédio. E hoje o governo federal, ele quer acabar com a atenção primária. Na atenção primária, fala de educação em saúde, fala de prevenção, fala dos cuidados para que você não possa ser um diabético, ser um hipertenso, ter as doenças cardiovasculares, né? Então, lá na atenção primária eu vejo que o problema da saúde hoje está lá. Se nós investirmos mais na atenção primária para que as pessoas possam entrar, se cuidar, ter prevenção, nós não vamos precisar da alta complexidade. Nós temos hoje hospitais de urgência e emergência, temos hospitais de alta complexidade, então a sociedade ela não vai utilizar mais esse serviço de saúde porque vai estar utilizando mais a atenção primária. Uma atenção primária de qualidade, né, com consultas, com atendimento de qualidade. Eu acho que a atenção primária ela precisa melhorar, mas melhorar como? Tendo mais investimento na atenção primária. Sim, se nós tivermos investimento nessa atenção primária e a gente começar a mudar esse foco, né, o poder público começar a mudar esse foco e a gente tiver uma medicina mais próxima do cidadão, aquele médico de família que a gente já teve um dia, né, que alguns outros países, né, experimentam, né, tem essa experiência, a gente não teria aí uma superlotação e uma sobrecarga na rede pública de saúde. Né? Sim, de jeito nenhum, porque quando a gente fala hoje o que mais mata a sociedade hoje não é Covid, mas são os infartos, as doenças cardiovasculares, né? Por quê? Porque a sociedade hoje está tendo um pico de hipertensão por uma falta de orientação, de alimentação, hábitos saudáveis. Aí com isso acabam precisando da unidade de saúde, fazendo com que a atenção de saúde, o hospital de emergência fique superlotado. Por quê? Porque ele não se cuidou na atenção primária. E lá na atenção primária nós temos a prevenção, fala muito de prevenção, o enfermeiro fala de prevenção, o médico fala de prevenção. Aquele paciente que não pode ir na atenção primária, vai à equipe de saúde da família lá na sua residência e com isso minimiza esses atendimentos de urgência e emergência. Nós não vamos precisar mais do atendimento de urgência e emergência, por quê? Porque será minimizado com uma atenção primária mais educativa, mais presente na sociedade. Hoje, a Prefeitura Municipal de São Luís, ela aumentou os atendimentos na atenção primária, né? Então, nós temos hoje a doutora Adriana, que ela teve uma prioridade para aumentar a atenção primária. Isso é bom, por quê? Porque a sociedade hoje, ela está sendo mais atendida e com isso, sendo mais atendida na atenção primária, com certeza vai esvaziar o serviço de urgência e emergência. Bom, a gente tem um VT sobre os testes, né, de Covid e também da gripe. Vamos ver o VT aí, os dados que ele traz pra gente aí? Nesta rede de farmácias, segundo a gerente comercial, a procura por testes aumentou desde dezembro e agora, em janeiro, disparou. Agora, a partir de janeiro, a gente tem notado um aumento em torno de 50%, tá? O teste de influenza, ele acabou vindo e ajudando também nesse boom, porque hoje o cliente ele sai daqui sabendo se é Covid ou influenza. Ela chama a atenção para outro detalhe importante. A maioria dos casos positivos para a Covid tem sido de pessoas infectadas sem qualquer tipo de sintoma. Que a grande maioria das pessoas que estão dando positivo, elas são assintomáticas. Tá? Daí a importância de realmente testar. A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial estima um aumento de 200% de 26 de dezembro de 2021 a 4 de janeiro de 2022 na fabricação de testes, se comparado ao mesmo período no ano anterior. Não só os testes para a Covid, mas também o chamado teste combo, que consegue fazer a detecção conjunta de Covid e influenza. O fato das pessoas terem se aliviado um pouco, ou relaxado um pouco nos mecanismos de proteção, como o uso de máscara, a questão da aglomeração no final do ano, tudo isso acabou trazendo, infelizmente, um aumento da dispersão. O aumento da procura por testes foi, assim, totalmente acima do que se imaginava. Foram quase 200%. E a busca diária por novos testes, seja nos laboratórios, seja nas farmácias e até mesmo nos hospitais,
cresceu de forma significativa. Especialistas confirmam ainda que a vacinação foi e tem sido ainda uma importante ferramenta para conter a ocupação de leitos nas unidades de saúde. A retirada, né, da obrigatoriedade do uso de máscara em ambiente aberto, também em ambiente fechado, né, isso contribuiu para a disseminação, obviamente, né, a gente sabe disso. Mas não foi o único fator, né, a chegada de uma nova variante também foi um outro fator importante para a gente ter esse grande aumento de casos. Os últimos dias têm sido de alerta e preocupação. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, em apenas uma semana, 1.283 pessoas testaram positivo para a Covid-19 no Maranhão, no período de 3 a 9 de janeiro. Segundo o último levantamento, no Maranhão, são 2.643 casos ativos da doença. O que a gente sabe é que nesses últimos dias, todo mundo conhece, não uma nem duas, mas várias pessoas que se infectaram agora, né, depois das festas com Covid-19. Então, essa explosão, ela realmente é a maior de todas. Nós vamos ter a onda mais forte que a gente já teve, né, durante toda a pandemia, mas, felizmente, né, como a gente já tem muita gente vacinada, como muita gente já teve infecção anterior e também, né, por conta da menor capacidade de gerar doença grave dessa variante Ômicron, a gente deve ter uma mortalidade muito mais reduzida. A gente viu aí ele falando exatamente e alertando para a questão de que no final do ano houve um afrouxamento aí, né, dessas medidas restritivas, né? E eu penso que as autoridades de saúde já sabiam que isso ia acontecer, né? Mas essa decisão do afrouxamento, ela vem exatamente do poder público. Então a gente viu alguns agentes públicos, inclusive, tirando a máscara para dizer que nós estaríamos seguros a partir daquele momento. Isso foi um erro grave também, né? Foi sim. Agora imaginemos só se tivesse no final do ano aberto aí as festividades, né, ao público, né? Sim. Fosse lá o encontro ali nas praias, né, nos eventos, né? Então isso daí ia bombardear um pico muito maior do que está acontecendo, porque do jeito que foi, já aconteceu, já está acontecendo essa situação, né? Imagine se tivesse aí liberado. Então as entidades governamentais, elas foram muito assertivas quando decidiram para que não tivesse as festividades de final de ano, né? Porém, hoje, você pode ver muito nos bares, né, restaurantes, festas que são hoje promovidas sem autorização, as pessoas não estão nem aí, não usam máscara, né, se abraçam, né, e aí aquele contato que, não sei se você lembra, lá no início do Covid, que teve aquelas notícias, que porque foi em uma festa que alguém teve um contato e aí começou a disseminar. Sim. Então foi o que aconteceu agora, né? Pessoas foram aí e começaram a relaxar. Então nós precisamos hoje continuar com a utilização de máscara, né? Utilizando aí o afastamento, né, entre pessoas para que a gente possa ter mais segurança. Nós não estamos seguros, ainda não estamos seguros. Todos precisam ser imunizados. Muitas pessoas ainda são muito... elas não aceitam que a ciência ela é primordial com a vacina. Muitas pessoas não vacinaram ainda. Por quê? Porque simplesmente não acreditam, questões políticas, né? Então, hoje a ciência ela está acima de tudo, né? Graças a Deus, Deus deu sabedoria ao homem para que o homem possa ter a sabedoria de fazer a vacina. E hoje, por que não utilizar? Por que não acreditar na ciência, né? Então, nós precisamos hoje vacinar, imunizar todas as pessoas para ter uma segurança e voltarmos à nossa vida como era anteriormente, antes do Covid. Bom, ele fala aí exatamente dessa questão desse afrouxamento e também chama a atenção de que nós estamos vivendo um pico muito maior do que no passado, né, de contaminação, né, mas um risco menor de complicações e de internações e de casos graves da doença, justamente por conta da vacinação. Doutor Antônio, ele é um especialista, né, na área de infectologia, e ele é muito sábio quando coloca. Por que nós não temos hoje o caso grave? Eu sou enfermeiro do Hospital Universitário. Nós recepcionamos lá no Hospital Universitário os pacientes que vieram lá de Manaus, né? Então, naquele pico, que teve aquele grande pico, as pessoas estavam contaminadas porque muitos não tinham sido imunizados. Hoje as pessoas estão imunizadas. Então, por mais que as pessoas hoje sejam contaminadas, elas possam adquirir
adquirir o vírus do Covid, elas não terão casos graves. Agora sim, aquelas pessoas que não foram imunizadas, elas poderão sim desenvolver casos graves. Por isso, assim, se você não vacinou, é melhor vacinar. Não custa nada, a vacina hoje ela está disponível. Os centros de vacinação, eles estão disponíveis de uma maneira aberta para todos. Então, por que não vacinar? Se você está com a sua... não vacinou ainda, você tem uma prioridade. Só chegar no centro de vacinação que você será vacinado. Então, não deixe para amanhã, faça hoje mesmo, porque hoje a vacinação ela está salvando vida e a evidência disso, que nos hospitais, os hospitais fecharam muitos leitos por conta de quê? Por conta da vacinação. José Carlos, e a gente tem muito ainda casos de pessoas que estão entre os não vacinados e que de repente mudaram de opinião, né? Que a gente viu que a questão da vacina ela foi politizada no nosso país, não deveria ser, virou uma questão ideológica, né? De bandeira ideológica, partidária, né? E não deveria ser porque é uma questão de saúde. Então muitas pessoas decidiram vacinar, né? Caiu por terra aquela ideia de não vou vacinar. Mas ainda há um sentimento de vergonha, né, de chegar ao posto de saúde e dizer que vai tomar a primeira dose. Ou seja, isso não deve acontecer, né? A pessoa deve, de fato, procurar o posto que vai ser bem recebido e vai ter prioridade na vacinação. Sim, a prioridade dessas pessoas é só ela ir e não ter vergonha de assim, olha, eu não vacinei por algum motivo e agora eu preciso ser vacinado. Por exemplo, eu conheço colegas próximos a mim que não vacinaram. Há uma resistência. Aí nós queremos entender por que da resistência. Por questões políticas, nós não estamos falando aqui de política, estamos falando de vidas, né? A enfermagem hoje, ela salva vidas. Quem mais vacina hoje? A enfermagem ela está vacinando ali diariamente. Ela está lá no ambiente hospitalar 24 horas com o paciente, então nós estamos cansados. Quando a gente fala do cansaço que a gente coloca aqui nesse momento, é aquela questão, passamos por um pico de Covid e agora temos o pico aí da síndromes gripais, H3N2, então a enfermagem está cansada. Então, por favor, você que tem algum familiar, enfermeiro, técnico de enfermagem, tenha pelo menos esse reconhecimento para você se vacinar, para que não possa ter sintomas graves e precisar de um atendimento de urgência. Você precisa se amar. Se amando, como é que você deve fazer? Vacinando. É tão simples, não custa nada. Aí agora eu imagino que se fosse pago a vacina, né? Sim. Se fosse pago, as pessoas iam querer vacinar, né? Hoje o problema não é a falta da vacina, né? É a pessoa querer vacinar, né? Querer vacinar. Bom, a gente vai rapidinho para um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando mais, tirando a sua dúvida, telespectador, sobre a questão do Covid, da contaminação e como, né, se prevenir do vírus do Covid e também de todas essas cepas aí da gripe. E a gente fazendo uma análise aqui com José Carlos a respeito da situação atual da saúde no Brasil. Até já. Nesta semana foram identificados os primeiros casos de fluorona no Maranhão, que é a dupla infecção da Covid-19 e da gripe. Uma das pessoas infectadas é uma profissional de enfermagem. A falta do uso de máscara pode ser facilmente flagrada por pessoas de todas as idades, sequer usando material de proteção ou portando a máscara de forma inadequada. Não é só a Covid e a gripe, mas são vários tipos de infecções e variantes que surgem e preocupam autoridades sanitárias, como a Ômicron do coronavírus e a H2N3 da influenza. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais recentemente já 2 casos de fluorona no Maranhão. A fluorona se trata de uma dupla infecção, ou seja, a pessoa é infectada pelos 2 vírus, tanto da Covid-19 quanto da influenza. Ambos os casos foram confirmados em São Luís. Um deles é de um colaborador que presta serviço no hospital universitário. Trata-se de um profissional de saúde, de 31 anos. Ele apresenta sintomas leves e cumpre isolamento domiciliar. O segundo paciente é uma mulher, de 32 anos, também moradora da capital maranhense. Ela está assintomática e também se recupera em casa, segundo nota da Secretaria Estadual de Saúde. Os principais sintomas relatados pelos especialistas da fluorona são febre, tosse, respiração mais rápida e curta, dor muscular, dor de cabeça, dor ao engolir e nariz entupido. Mas é bom lembrar, os sintomas das síndromes virais se assemelham muito. Por isso, o acompanhamento médico em casos considerados mais graves é fundamental. O Hospital Universitário já identificou 140 colaboradores com sintomas gripais que foram afastados das atividades assistenciais.
Desses, 12 apresentaram teste positivo para a Covid-19, um apresentou teste positivo para a influenza e outro apresentou teste positivo para a influenza e Covid-19. Todos apresentam sintomas leves e cumprem isolamento domiciliar. Em relação à co-infecção Covid-19 influenza registrada em um dos colaboradores, é importante afirmar que esse colaborador está em isolamento domiciliar, apresentando sintomas leves, e nesse momento o hospital ele não consegue afirmar se foi o primeiro caso positivo no estado do Maranhão, pois cabe à vigilância epidemiológica fazer o registro de todos esses casos. Bom, a gente viu aí um profissional, né, da enfermagem infectado, são profissionais que estão na linha de frente. Eu digo que existem profissionais que estão de fato, né, no fronte da doença, ou seja, no fronte de guerra mesmo, né? Nós jornalistas, mas sobretudo os profissionais de saúde, né, que estão lidando diretamente lá com o paciente e muito próximos, né, da contaminação. Como é que é viver esse dia a dia aí, José Carlos? Olha, Cris, é muito difícil, mas assim, a gente coloca todo aquele nosso medo, aquele nosso susto, então nós colocamos o nosso lema, nosso voto, nosso alvo para que a gente possa salvar vidas, né? Eu mesmo já trabalhei diretamente, né, como tinha falado anteriormente, com os pacientes Covid, né? Estava na coordenador no hospital universitário, então trabalhei diretamente com esses pacientes. Então naquele momento você perde o medo porque você se dedica a salvar vida, a cuidar daquele paciente. E a enfermagem não é desmerecendo nenhum outro profissional, todos são muito importantes, a equipe multiprofissional, mas os profissionais da enfermagem eles ficam 24 horas com o paciente à beira-leito. E por conta disso aconteceu essa situação aí da dupla contaminação, né, do furona. Então é normal porque o profissional da enfermagem ele vai acabar atendendo o paciente e aí por algum motivo, né, o seu sistema imunológico naquele momento ele possa acarretar na contaminação. Mesmo com todos os cuidados, com o uso de máscara, do álcool em gel, né, os cuidados que já são, né, de praxe, né, da profissão, mesmo assim acontece a contaminação. Acontece porque, vamos supor, de uma coisa ou outra, geralmente o profissional ele possa estar até com a síndrome gripal, com uma gripe, e aí se contamina pelo Covid, né? Sim. Então vai ser uma situação que precisamos do quê? Do cuidado, porque para que isso não possa cair numa normalidade, nós precisamos voltar novamente para as medidas de prevenção. Então o cuidado é altamente necessário. Então você, profissional da enfermagem, tenha muito cuidado. Nós estávamos fazendo fiscalização em um certo hospital aqui na capital, e aí quando nós chegamos lá na fiscalização, conversamos com o profissional ele apenas estava utilizando a máscara, mas não estava utilizando o face shield. E isso naquela época do pico. Explica pra gente o que é. O face shield é aquela máscara de proteção, sim, né? Você utiliza a máscara N95, que é uma máscara mais preparada para essas infecções do trato respiratório. Então o profissional utiliza, veja só, Cris, ele utiliza a máscara N95, utiliza o capote, utiliza a máscara e utiliza também o face shield, além da touca, né, de proteção. E aí o profissional, no pico do Covid, ele não estava utilizando o face shield e tinha o equipamento de proteção, mas muitas das vezes o profissional não quer utilizar porque incomoda, porque dificulta, mas nós temos que entender o seguinte, que é necessário para que não possa haver essa contaminação. Todos os equipamentos de proteção individual são necessários. E aí eu já coloco aqui até a situação para você, profissional, que em algum ambiente hospitalar não esteja utilizando, utilize. Se está com falta, faça uma denúncia. Entre no site do Corém, lá tem o link para que você possa realizar sua denúncia e nós vamos averiguar. Averiguando essa situação, vamos notificar os órgãos de competência, de fiscalização, para que obrigatoriamente todo profissional da enfermagem, como todos os profissionais de saúde, possam ter os equipamentos de proteção individual ali disponíveis para poder fazer o cuidado ao paciente. Agora, assim, se não já fosse trágico, ficou mais trágico ainda, porque a gente tem agora a dupla infecção, né, o furona, né, ou seja, flúor de influenza, né, da gripe e o urona, né, do corona, né, então ficou esse apelido aí. Em que momento que a gente começa a ter essa dupla infecção e o porquê dessa dupla infecção? Geralmente o risco da infecção é pela baixa do sistema imunológico. Eu tive Covid, trabalhei com pacientes com Covid e depois do pico, depois de um ano, mais de um ano que eu fui contaminado, né?
Então, depende muito das medidas de proteção e depende muito do seu sistema imunológico. Se o seu sistema imunológico está debilitado, ele pode adquirir a síndrome da gripe, o H3N2. E aí, por conta disso, como está em expansão o Covid também, você pode adquirir. Aí a gente volta à mesma situação. Se você estiver imunizado, você não terá aquelas consequências tão graves. Por isso que a vacinação ela é importante. Hoje está muito fácil a contaminação, tanto do H3N2 quanto do Covid. E o que precisamos fazer? Proteção individualizada. Então, utilização de máscara é muito importante nesse momento e o contato pessoal também com outras pessoas. Então, vamos evitar o contato pessoal com outras. Eu sei que às vezes dá aquela vontade, né, que a gente se abraçar, né? Quando a gente, olha, a gente às vezes pega a mão, né? A gente faz o toque entre as mãos, mas é importante hoje evitar esse toque, evitar esse contato para que a gente possa se proteger e ter o cuidado com a nossa saúde. Bom, e isso, né, o Covid foi um grande desafio da humanidade porque a gente teve que mudar os nossos hábitos. Você falava aqui nos bastidores do Japão, né, o Japão já acostumado lá com o uso de máscara e tudo, mas também sofreu, né, com a chegada do Covid, né? O Japão, eles aprenderam, né, teve lá em Wuhan, né, na China, que foi lá o primeiro caso de Covid, né, eles vieram aprender, mas eles já vinham com outras contaminações, talvez por poluição, talvez por outras doenças, né, mas já era algo mais comum, né, o uso da máscara. E aqui no Brasil não, aqui em São Luís não. Eu lembro muito bem, Cris, lá no hospital universitário, quando chegou, tinha a nossa chefe, a doutora Regina, aí eu era o coordenador de enfermagem, e aí a gente conversando, falou assim, não, aqui não vai chegar não. Eu disse, não vai chegar não, né? Não vai vir para cá, para São Luís. Eu disse, não é possível que chegue em São Luís, né? E chegou, né? Chegou, então nós precisamos o quê? Agora ter hábitos que nós não utilizávamos antes para que a gente não possa ter essa contaminação. Aí começou a utilização de máscara. Quem diria hoje, a máscara hoje, ela é muito importante. É um acessório como uma vestimenta, né? Hoje você está de roupa amarela, você não, vou botar uma máscara amarela para combinar com a roupa, né? E importante, nas festas, nas aglomerações, utilize a máscara. Às vezes você é mal visto quando você chega de máscara. Eu costumo, nos locais, aí quando eu vou em algum local público, né, eu utilizo máscara. E as pessoas já ficam nos olhando de uma maneira estranha. Ele é um ET? Não. Eu apenas estou querendo me proteger, querendo proteger você e a sua família. Então, se eu me protejo, proteja também. Eu acho que a prevenção hoje continua sendo o melhor remédio. Bom, e aí a gente muda, né, essas relações sociais, a gente muda, né, essa forma de contato e a gente ressignifica, né, essas relações, né, as relações afetivas, né, elas são ressignificadas e a maior prova de amor é você se cuidar de fato, né? Você se cuidar de fato, você se importar com o outro, né, aquela pessoa que está doente, agora você presta um serviço, né, a pessoa que está em isolamento domiciliar, você vai ajudá-la, né, então acho que nós crescemos também se importando com o outro. Muitas das vezes nós estávamos, antes do Covid, estávamos apenas dentro da nossa caixinha. Hoje não, você se preocupa com o seu vizinho, sabe que ele está com Covid, de que forma eu posso ajudar para que aquele vizinho ele não possa contaminar outros, mas que ele possa ter uma assistência, né? E aí você se doa, né? E a doação hoje é importante. Então eu acho que o Covid veio também para que nós possamos nos importar com as outras pessoas também. Bom, a gente está falando aí de mudança, né, de relações afetivas e a gente vê a responsabilidade do ato da vacina, né? É importante que as pessoas tenham essa consciência de que o ato de se vacinar e não só tomar a primeira dose, porque a gente ainda tem aqui uma baixa taxa de vacinação, ou seja, não está dentro do aceitável, né, dos 70% ainda no estado do Maranhão, quando se fala de estado do Maranhão, né, está em torno de 67%, né. Então, esse número para a gente ainda é um número assustador porque você tem a vacina disponível, né? Sim. Quando se fala que São Luís é a capital da vacina, muito bem, expandiu bastante na capital. Porém, nos interiores do Maranhão, né, nós somos 217 municípios em todo o estado do Maranhão. Então, a vacinação, ela não chegou de um modo efetivo nesses municípios. Por quê? Porque, de alguma forma, aquelas pessoas lá do interior não tiveram acesso. Aí, por isso, tem essa baixa, né, na vacinação. Por isso nós precisamos expandir. Os municípios precisam fazer campanha. Se possível for, vamos até o local, né, pegar um automóvel, né, de alguma forma precisamos expandir a vacinação
para que todos possam ter o acesso. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos estar nos livrando. E aí em todo o estado do Maranhão, nós vamos ter mais efetivo, vamos ser o estado que mais vacinou, né? Eu sei que as ações, devido às instituições governamentais ter seus problemas, às vezes acontece de ter alguma situação que não consegue chegar até certo município, né? Mas vamos priorizar, vamos identificar, né? O governo do Maranhão, eu sei que o governador, ele tem essa capacidade de ir até os mais longes municípios que nós temos aqui no estado, mas vamos investir, porque nós precisamos chegar até aquela sociedade, aquela população que não teve o acesso à vacina. Agora, José Carlos, a gente tem aí, né, um agravante que são as chuvas, né, esse período chuvoso, que a gente poderia estar numa situação muito melhor se o nosso período de vacinação, né, que em geral acontece ali março, abril, pudesse ser antecipado, né, antes do período chuvoso, mas a gente tem sempre a campanha de vacinação depois desse período chuvoso, e é uma coisa que a gente não consegue entender muito bem, né, mas enfim. Com esse período chuvoso, com as cheias dos rios, por exemplo, a gente vê a situação de Mirador, né, a cidade completamente isolada, a gente vê a situação de Imperatriz também, uma situação caótica, né, muitos desabrigados. Então esses vírus, eles se proliferam muito mais rápido e a gente tem números altos, né, bastante altos também nessas regiões. A nossa preocupação também, Cris, outras doenças vinham se acumulando, né? Nós temos a leptospirose, né? Porque nós temos hoje enchentes, né? E os roedores começam a sair e ter outras doenças. Então a sociedade precisa se preocupar também com as outras doenças, né? O clima mais frio, né? Clima mais ameno, a dificuldade, né? A umidade. E isso com certeza vai ajudar nessa proliferação, né, do vírus. Então nós precisamos hoje adotar medidas dentro das nossas casas, ter o cuidado necessário, né? As enchentes, Rio Itapecuru está expandindo cada vez mais, né? Está enchendo, por exemplo, Imperatriz, né? Que é um município que é muito difícil hoje. A gente até brinca muito, Imperatriz não chove, né? É muito quente. E aconteceu o que aconteceu, né? E hoje nós precisamos do quê? Ter os cuidados, né? Então vamos ter os cuidados para que essa infecção ela não possa se proliferar. É evidente, nós não podemos hoje baixar a guarda. O vírus, ele é hoje presente aonde a gente menos espera. Hoje eu não posso perceber visivelmente quem está contaminado ou não. Por isso, se você não sabe, vamos utilizar máscara, né? Se você vai visitar alguém, vá de máscara, porque depois que você acontece muito, Cris, quando a gente visita alguém e aí a pessoa, eu estava gripado, e aí que você se lembra, aí você quer tirar a máscara e botar no rosto. Não, já vai com a máscara. Aí conversando, aí você vai perceber se a pessoa está doente ou não, para que você possa minimizar um pouco. Mas o ideal é que em todo momento você possa utilizar a máscara para que você possa minimizar esse risco de infecção. Agora, José Carlos, a gente viu aí a suspensão, né, das festas de final de ano, mas a gente teve as aglomerações em festas privadas, né? A gente teve fogos de artifício, né? Então as pessoas comemoraram, né, essa virada do ano de uma forma até um pouco mais confortável, né? E talvez não se dando conta, né, de que a gente poderia chegar nesse pico que a gente está hoje, tanto do Covid quanto das síndromes gripais. Em relação ao carnaval, como é que o Corem pensa hoje? Assim, hoje o Conselho Regional de Enfermagem ele tem um pensamento de que nós precisamos hoje ter todo o cuidado necessário. Se você vai para algum local, tem que utilizar a máscara. Eu acho que o governo estadual ele teve uma falha, né? Então, vamos colocar uma crítica aqui ao governo do estado, que ele teve uma falha porque ele abriu de uma maneira que ainda não estava segura, né? Abrindo para a não utilização de máscara em ambientes abertos e fechados, né? Vai vir o carnaval agora, então o recomendado, como já está sendo falado em alguns municípios, é que não haja o carnaval. Se houver, vamos tomar o cuidado, né? É melhor que nós não tenhamos as festas, porque quando a pessoa vai beber, ela sai de si, né? Normalmente, né? Quem vai beber sem máscara? E o próprio carnaval, ele já, sobretudo, né, numa cidade como São Luís, né? Muita efervescência, né? Da questão cultural, né? Então essa aglomeração, ela já é natural, é normal. Né? As pessoas hoje querem sair de casa, né? Estão com esse isolamento há muito tempo, né? Então elas querem sair de casa, né? Então, saindo de casa, você já tem um risco, né? Você
você não sabe, às vezes você não sabe quem está vacinado, muito menos quem está com algum sintoma, né? Hoje tem pessoas que são assintomáticas. Essa pessoa assintomática é aquela que não demonstra aí que ela está gripada, que ela está com dor de cabeça, que ela está com dor no corpo, que são sintomas do Covid. Então você não sabe que ela tem e ela, muitas das vezes ela não fala. Aí você, com o sistema imunológico mais deprimido, você vai adquirir. A maneira como ela está desenvolvendo, talvez não vai ser a maneira como você vai desenvolver o Covid, né? Por exemplo, eu tive apenas uma gripe, pensei que era uma gripe e na hora era um Covid, né? Então, não desenvolvi nada, mas outra pessoa possa desenvolver de uma maneira mais grave. Ainda bem que a vacinação hoje minimizou. Então, tem muita pessoa que não vacina, a gente volta. A vacinação é importante. Então, se tiver aglomeração, tenha o cuidado. Vá de máscara, né? Evite o contato pessoal para que a gente não possa ter aí esse pico, né, de infecção. Bom, você acha que a gente vai estar mais preparado para encarar o ano que vem? Eu acho que no ano que vem vamos estar mais seguros. Ainda não é o ano ainda de nós baixarmos a guarda. No ano que vem tem muita coisa. Carnaval sempre vai ter, festa junina sempre vai ter, final de ano sempre vai ter. Por que não aguardar um pouco mais, né? Aguardar porque nós temos a proteção individual e a proteção para a nossa família e a nossa sociedade. Nós não precisamos hoje pensar apenas no individual, mas precisamos pensar também no coletivo. A gente vê uma corrida muito grande das pessoas até os postos de saúde e as farmácias, né? Aliás, queria deixar aqui uma crítica registrada, né, no valor, né, pago pelo teste, né, de Covid que está sendo disponibilizado na rede privada. Os valores de vacina, né, também são muito caros ainda, né, para a realidade do nosso país, né. Felizmente, né, a gente tem a disponibilidade aí nos postos de saúde, mas a gente vê filas imensas ainda, né, população correndo, porque, claro, apavorada, né, você tem um sintoma, você quer testar, quer saber se você está com Covid ou não. A gente tem aí esse número grande, né? Qual que é, na sua opinião e de profissional de saúde, a margem segura para se fazer esse teste, né? De quanto em quanto tempo que a gente deve testar ou precisa aguardar ter um sintoma para fazer o teste, já que há a questão dos assintomáticos, né? Assim, nós não temos hoje uma previsibilidade para o assintomático. Se você está sintomático, sentindo algum sintoma, né, gripe, coriza, tosse, dor no corpo, né, dor de cabeça, é interessante que você vá nos primeiros 3 dias. Sentiu o sintoma até o 3º dia, é interessante você fazer o teste, né, você ser testado. Se você vai deixar de fazer esse teste para lá depois de 5 dias, 7 dias, ele pode dar um teste falso positivo, né? Então é interessante que você faça até o 3º dia do início dos sintomas. Depois disso daí, não fica um teste mais com confiança. E sobre o que você falou, é interessante que as empresas hoje da indústria médica hospitalar, elas estão ganhando muito em cima disso. Ainda bem que nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, que prioriza e dá um atendimento gratuito à sociedade. E as empresas hoje estão utilizando desse momento para ganhar em cima da sociedade, né? Então, acho que é interessante nós ganharmos, é importante, mas ganharmos o que é justo e de uma maneira sábia, para que a gente não possa também usurpar o direito da sociedade que hoje está precisando, vai ao posto, não consegue fazer o teste, aí vai na farmácia e o teste é muito caro. Sim. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o Em Alta desse sábado, entrevistando o José Carlos, presidente do Corém. Já já. Bom, estamos voltando com Em Alta desse sábado. Olha só, o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, disse que 80% das internações são de pessoas não vacinadas. Vamos acompanhar o diagnóstico aí do secretário. Gente, eu faço um apelo a todo mundo que não vacinou, se vacinou pela metade. Se você tomou a primeira dose e não tomou a segunda, vá tomar a segunda. Tomou a segunda e não tomou a terceira, vá tomar a dose de reforço. Não tomou ainda, a gente tem vacina para você. 80% das nossas internações por Covid hoje se dão por não vacinados. Você que consegue tomar as 2 doses ou as 3 doses da vacina e eventualmente vem ainda a adoecer de Covid-19, você consegue sim transformar a Covid numa gripezinha. Ela pouco lhe afeta. É fundamental, portanto, que a gente consiga também diminuir o número de internações. As pessoas estão passando bem, graças a Deus, em razão da vacinação que a gente conseguiu efetuar.
Bom, tá aí as palavras, né, do secretário de Estado da Saúde, que também é presidente do CONAS, né, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que já se posicionou, inclusive, em relação à questão da realização do Carnaval, da não realização do Carnaval, na opinião do secretário Carlos Lula. E ele chama a atenção para isso que a gente já falava aqui no programa, a importância da vacinação. Maranhão, reforço, tem uma cobertura vacinal de 67%, quando a orientação da Organização Mundial de Saúde é que o mínimo é 70%, né? O aceitável, ou seja, a gente está abaixo do aceitável, não é que 70% seja bom, né? É que 70% é o mínimo, né? Que a população deveria estar vacinada, mas a gente já está em torno ainda aí de 67%. E a gente fala de cobertura vacinal. Quando a gente fala de cobertura vacinal, aí são todas as doses de vacina para garantir essa segurança. Não é isso, José Carlos? Hoje nós temos a terceira dose da vacinação que está disponível, né? Os adolescentes, né, já foram, aqui na capital, foram praticamente quase todos imunizados. Estamos falando agora da vacinação das crianças, né? Já chegou hoje, né? Chegou hoje nessa madrugada, já chegou lá em Guarulhos, São Paulo, né? A vacinação, e logo teremos a vacinação para as crianças, né? Infelizmente o governo federal ainda continua com aquela resistência, né? Querendo fazer consulta pública. Foi uma rejeição muito grande, né? Mas logo teremos a vacinação para as crianças. Importante frisar, como o nosso secretário Carlos Lula falou há pouco, a vacinação ela está disponível. Nós não chegamos ainda ao percentual aceitável por conta da sociedade que não procurou o centro de vacinação, né? Está disponível ali no posto. Agora a pessoa precisa ir para poder ser imunizado. Bom, a gente tem aí o Corém realizando, né, um congresso agora no final de janeiro, né, nos próximos dias. Esse congresso é de suma importância porque é um congresso também que vai premiar esses profissionais e profissionais que tiveram aí exatamente cuidando, né, das pessoas que foram afetadas por essa doença. Isso, eu acho que é um momento de valorização, um momento de aperfeiçoamento, é um momento de reconhecimento para o nosso profissional. O congresso vai se dar de uma forma híbrida, né, evitando, né, a aglomeração, né, tendo ali o distanciamento, né, utilização de máscara, né, o ambiente ele não vai ser superlotado, né, vai ser de forma híbrida para poder estar garantindo. Mas nosso profissional hoje ele precisa do aperfeiçoamento, né. Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre a saúde da mulher, né, tem a comissão de saúde da mulher, a comissão de empreendedorismo, a comissão de estética, né. Então o profissional de enfermagem agora ele está passando para outras áreas do conhecimento, áreas de atuação, e esse congresso vai abordar isso de uma maneira assim muito pontual, né? Vai vir pessoas do COFEM, né? Palestrantes do COFEM, palestrantes da Paraíba, de outros locais, né? Falando sobre empreendedorismo, né? Tem a comissão de empreendedorismo, que é uma comissão muito importante do COFEM, né? Qual nós temos representante hoje, o Corém Maranhão, Cris. Eu fico muito feliz porque hoje ele tem representante na comissão de estética, na comissão de empreendedorismo, no CONATENF, que é o Conselho Nacional dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. Então essas pessoas vão vir para cá para poder abrilhantar mais nosso congresso, né? Então você que ainda não fez sua inscrição, faça a sua inscrição online. Nós só temos agora vagas para o modo online, então está disponível ainda no site do Corém essa sua inscrição. Faça, vai ser um evento muito bom, um evento de aperfeiçoamento para você profissional, e nós teremos a premiação dos profissionais de destaque. Essa premiação se deu como? Em cada ambiente hospitalar, estava disponível lá no site do Corém para que as instituições de saúde pudessem ali reconhecer o seu profissional. Aí foram feitas... Ainda foi uma votação aberta. A votação aberta. Cada instituição fez a sua votação para saber qual o seu profissional de destaque da enfermagem naquela instituição. Sim. Pessoas aí realmente sensacionais, né? Quero destacar aqui pessoas que se dedicaram no Covid, que esse destaque se chama Destaque da Enfermagem 2021. Por quê? Porque em um ambiente de crise, em um contexto de crise, esses profissionais se sobressaíram, né? Foram aqueles profissionais de destaque que foram reconhecidos dentro das suas instituições de saúde. E outros profissionais que foram também reconhecidos perante o seu trabalho desenvolvido em todo o estado do Maranhão. Então vai ser um evento do destaque da enfermagem em todo o estado do Maranhão. Agora, um outro assunto que eu gostaria de falar com você, a gente tem aí a PL 2564, que foi aprovada no Senado, e que ela trata exatamente dessa valorização do profissional, né?
penso que já chega bastante tarde, né? Foi uma luta árdua, né, do profissional da enfermagem, né, para que esse projeto pudesse passar, porque fala aí determina um piso salarial e de profissionais que estão ali trabalhando diariamente, né, no exercício dessa profissão, mas que não eram valorizados do ponto de vista salarial, né? Exatamente. O PL 2564, que é do senador Fabiano Contarato, ele valoriza a enfermagem, porque hoje, para que você possa ter uma ideia, temos profissionais em todo o estado do Maranhão que ganham salário mínimo, tem profissionais que até ganham abaixo do salário mínimo. Por quê? Porque isso é uma realidade muito comum nas prefeituras. Muito comum, né? Os contratos precarizados, né? Então, é profissional que ganha muito pouco, né? Hoje, aí nós tivemos o PL aprovado no Senado através de uma emenda da senadora Elisiane Gama. Quero agradecer aqui a senadora Elisiane Gama pela sua participação, pelo seu empenho. Se não foi senadora, com a sua articulação política, nós não tínhamos a aprovação lá no Senado Federal. Foi aprovado no Senado e agora o projeto está no Congresso, na Câmara Federal. Precisamos intensificar este ano essa aprovação. Aqui no Maranhão nós temos o Fórum da Enfermagem Maranhense, a qual nós temos instituições da enfermagem que estão aí diariamente verificando as bandeiras de luta da enfermagem em mobilização para que esse projeto possa ser aprovado. Então acesse as redes sociais do Fórum da Enfermagem Maranhense que você vai estar ali por dentro de todas as informações. Precisamos hoje a valorização da enfermagem através da aprovação do PL 2564. Nós tivemos o apoio, Cris, de todos os deputados federais daqui da nossa bancada maranhense. Todos a modificaram. Então, eu quero agradecer aos deputados federais, mas dizer que não está aprovado ainda no Congresso, né? O presidente do Congresso, o Arthur Lira, ele remeteu para as comissões para fazer estudo técnico, para só então remeter para a ordem do dia. Então nós não queremos que essa aprovação possa se passar para outro ano, não, queremos antes da eleição. Nós sabemos que é um ano de eleição. Sim. Então precisamos aí aprovação imediata, né? Os profissionais precisam dessa valorização de dignidade. Nós não queremos palmas. Qual seria o piso salarial para o Maranhão? Hoje o piso salarial para o Maranhão seria, de acordo com o PL 2564, é 4.750 para o enfermeiro, desse um percentual de 70% para o técnico de enfermagem e 50% para o auxiliar de enfermagem. O projeto original era de 7.000, né? Foi baixado para 4.750 por conta da situação política, né, da articulação política, que o governo ele não ia aprovar esse piso original. Então a senadora Elisiane Gama fez essa emenda e aí foi feita a articulação política para aprovação. Agora precisamos da aprovação no Congresso Nacional. Ou seja, ainda precisa de muito lobby esse ano antes da eleição, né? Muito, porque aí depois ainda tem a sanção presidencial, né? O presidente pode chegar lá e vetar, e aí retorna novamente para derrubar o veto presidencial. Então precisamos hoje do apoio de cada deputado federal, da sociedade. Nos ajude a enfermagem. A enfermagem, quem não conhece hoje um enfermeiro, um técnico, auxiliar de enfermagem? Então, para que essa valorização seja importante, que você possa aí ser uma pessoa que aprove, que ajude nessa repercussão tão importante de valorização e dignidade para a enfermagem. Em termos de formação do profissional, como é que nós estamos aqui no Maranhão? E eu sempre ressalto aí o interior do estado, como é que essa formação tem chegado? Hoje no estado do Maranhão nós já temos hoje mais de 67 mil profissionais de enfermagem registrados no Conselho Regional de Enfermagem. Desses 67 mil, 30% são enfermeiros, 70% são técnicos e auxiliares de enfermagem. Então nós temos hoje profissionais, estão faltando profissionais ainda no interior do Maranhão, né? No interior do Maranhão. Mas o índice hoje, com a baixa do atendimento do Covid, né? Como foram fechados muitos leitos, muitos profissionais hoje estão desempregados. Então nós temos profissionais hoje habilitados, capacitados para desenvolver o serviço da sua profissão da enfermagem em qualquer instituição. Nós temos disponível. Mas eu fico preocupado com algumas instituições que tivemos até uma denúncia há pouco tempo de profissionais que terminaram, estudantes que terminaram a graduação e quando foram ver, a instituição ela estava descredenciada. Então, muito cuidado com a sua formação. No curso superior, verifique junto ao MEC. No curso técnico, verifique junto ao Conselho Estadual de Educação para saber se aquela instituição está realmente regulamentada
para que possa certificar você ao final do curso. Porque depois de terminar o curso, que você precisa fazer seu registro profissional junto ao Corém. O Corém hoje precisa fazer esse registro profissional. Aí quando chega lá, o profissional vai saber que a instituição ela não é credenciada. Olha só, tanto tempo que perdeu. O técnico precisa da formação de 2 anos, né? O enfermeiro, a formação hoje de 5 anos. Então, depois de 5 anos, a profissional vai lá e vai saber que a instituição não está credenciada e está descredenciada junto ao MEC. Olha a perda de tempo, olha aí a preocupação que esse profissional tem, né? O investimento que foi feito. O investimento foi feito, então tem que ter cuidado. Então, antes de definir qual a sua formação, qual a instituição, verifique junto ao MEC para saber se realmente aquela instituição está credenciada para fazer a sua formação profissional. Agora, o profissional da enfermagem é um profissional que ele trabalha sempre com uma equipe multidisciplinar, né? Então, tanto nos programas aí de saúde da família, por exemplo, e que a gente viu que teve o enfraquecimento, né, nos últimos anos, como também nos programas sociais. Então, ele é um profissional importante, né, nessas pontas também, né? Na verdade, o profissional da enfermagem, ele é aquele profissional que é a porta de entrada, né, da atenção primária, né, da atenção básica, né? O técnico de enfermagem vai, recepciona, verifica os sinais vitais, faz aquela recepção, o enfermeiro faz a consulta de enfermagem, faz todo o diagnóstico de enfermagem, né? E aí, após isso, ele vai encaminhar para a equipe multiprofissional, o médico, o fisioterapeuta, que são profissionais importantíssimos, né, junto à equipe de atenção básica, né, da saúde da família. Então, todos fazem essa junção e se torna a equipe multiprofissional. Então é importante cada um dentro das suas atribuições para desenvolver um trabalho excelente. Hoje nós temos a atenção básica, não precisa você ir na urgência e emergência, procure a atenção básica. A porta de entrada hoje é a atenção básica. Às vezes as pessoas querem logo, sente uma coisa, querem logo ir diretamente à emergência. Aí chega na emergência, está lotado, porque na emergência é uma atenção depois daquilo que você já está sentindo, uma atenção mais grave. Então, primeiramente, vamos priorizar a atenção básica. Lá nós temos os profissionais habilitados, capacitados para fazer esse atendimento para você. Ou seja, esse atendimento é feito nas comunidades, nos postos de saúde, né? Nos postos de saúde, nós temos o agente comunitário de saúde, agradecer a todos os agentes comunitários de saúde, o seu trabalho é muito especial e fundamental para a atenção. Para você ter uma ideia, o agente comunitário de saúde, ele faz a visita e já faz a recomendação, até a consulta, agenda a consulta para a sociedade lá na atenção básica. E às vezes agenda a consulta e a sociedade não vai consultar. Então assim, nós temos disponível o serviço e a sociedade não utiliza esse serviço como deve ser utilizado. Então precisamos hoje incentivar para que a sociedade possa fazer o atendimento na atenção básica. Bom, José Carlos, a gente está caminhando aí para o final do programa. Eu queria que você deixasse um alerta aqui, né, para os nossos telespectadores, né, para as pessoas que acompanham as redes sociais aí do Sistema Difusora, em relação a esse cuidado nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia, nesse momento de contaminação dupla também, né, e nesse grande desafio aí que o mundo está vivendo, né, em relação à saúde. Penso que muito por conta de erros que são erros individuais e coletivos, de como cuidamos do nosso planeta, de como cuidamos de nós, né, enquanto comunidade, não só individualmente, né, mas também como estamos cuidando, né, do nosso entorno e pensando aí as nossas políticas, exercendo o nosso voto. Bom, há inúmeras maneiras aí da gente poder fazer essa reflexão e ter, né, um planeta Terra mais saudável, né, porque a gente está falando aí de uma pandemia, né, que não é uma pandemia típica de São Luís, do Maranhão ou do Brasil, né, é um desafio para o mundo inteiro. Na verdade, primeiramente eu queria agradecer a todos os profissionais da enfermagem, você enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, as parteiras, né? Se não fosse esse trabalho que você vem desenvolvendo com muita competência, né, com muita segurança, nós não estaríamos hoje, né? Se não fosse a vacinação que você, profissional da enfermagem, faz ali esse atendimento, faz a vacinação, faz a consulta de enfermagem, nós não estaríamos hoje com a segurança. Então, primeiramente, eu quero agradecer e falar para a sociedade, para ter o cuidado, quando nós formos às instituições de saúde, não desacatar nenhum profissional. Os hospitais hoje estão muito cheios, né? Aí quando chega lá e quer desacatar, quer desrespeitar o profissional da enfermagem, não faça isso. Esse profissional da enfermagem que está lá é um pai, é uma mãe, né? É um filho que precisa de respeito, né? Então assim, nós estamos ali para atender, mas às vezes a demanda está muito maior do que a procura, né? E nós precisamos atender a todos, vamos atender a todos, mas nós precisamos ter esse cuidado. E quero falar para a sociedade, vamos
manter as medidas de prevenção, a utilização de máscara, né? Lavagem das mãos, vamos manter distanciamento quando for necessário, saia de casa somente se você realmente tiver essa necessidade e vamos ter o cuidado para que a gente possa acabar com essa pandemia. Chega, a gente está cansado, né? Sim, a gente está cansado dessa pandemia. Se você está cansado, imagine nós, profissionais da enfermagem, que estamos lá no hospital, né? Quando a gente pensa que acaba uma situação, já vem outra. Agora o Hospital Universitário já está se preparando com novos leitos para poder recepcionar os pacientes com Covid, né? Porque a gente não sabe, hoje nós temos o atendimento do Hospital Universitário para pacientes que estão internados, né? E esse profissional é contaminado. Então, já estamos pensando em uma nova onda, então estamos cansados, o profissional de enfermagem está cansado. Vamos ter cuidado, né? Vamos cuidar do nosso profissional de enfermagem, do mundo, da saúde, para que nós possamos logo acabar com essa pandemia. José Carlos, presidente do Corém, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Alta. Foi um grande prazer conversar com você, viu? Obrigado, Cris. Eu quero agradecer ao Em Alta. Estamos sempre disponíveis para qualquer informação que seja importante para a nossa sociedade. Bom, e para você que está assistindo a gente, não se esqueça, viu? Vacina é uma questão de responsabilidade consigo e com o outro. Então vamos cuidar bem aí da gente, dos nossos familiares, dos nossos amigos, comparecendo ao posto de vacinação e fazendo a cobertura vacinal completa. Primeira, segunda, terceira dose, usando o nosso álcool em gel e a nossa máscara também. Um grande final de semana para você, beijo e até o próximo Em Alta.